De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também a companhia da Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Aliás, você teve a participação do Dr. Marcelo Rodrigues. Se tiver qualquer dúvida em saúde bucal, mande o WhatsApp para a gente no 996002707 e certamente em um desses programas o Dr. Marcelo vem respondendo aí a sua dúvida. O programa Conexão de hoje está conversando com o Luiz Fernando de Nóbrega, que é psicanalista e está aqui falando um pouco sobre esse assunto super interessante com a gente. A gente já conheceu um pouco aí a origem da psicanálise, já alguns elementos importantes que a diferencia, né, das demais abordagens aí de psicoterapia. E agora eu queria falar com o Fernando o seguinte, a gente percebe hoje, Fernando, que as pessoas têm sofrido muito. E muita gente que sofre acaba não buscando ajuda. Né? Como é que a psicanálise pode ajudar essas pessoas? E eu estou certo no que eu estou falando? Realmente o sofrimento tem sido algo... Esse ponto é importante, porque muitas pessoas sofrem por motivos vários, angústias, né? Por exemplo, ou muito medo, né? Tem uma coisa que virou meio moda, numa certa época, pânico, né? Ficar com pânico. Tem pessoas, por exemplo, em situação de pânico não conseguem sair de casa, não conseguem sair do quarto onde estão na casa, onde vivem, né? Então, esse ponto, o sofrimento é muito importante, mas muitas pessoas não sabem que elas sofrem e que pode fazer alguma coisa para ajudar nesse sofrimento. Então, a psicanálise é algo que funciona assim. Por exemplo, a pessoa muito cheia de medo. Por exemplo, eu tive uma pessoa que atendia muito tempo atrás, que era uma pessoa, um executivo de uma grande empresa, mas precisava viajar sempre. Imagina uma pessoa que precisa viajar sempre, tem pânico de entrar no avião. Imagina o sofrimento de um homem desse que viaja frequentemente, ficar em pânico porque vai entrar no avião. Quer dizer, ele então chegou, por exemplo, com essa situação, sofrimento. Agora, o que vai acontecer? Mas me conta isso, conseguiu resolver essa questão do avião? Porque eu acho que isso aí tem muita gente que se enquadra nesse perfil aí. Então... E a psicanálise funciona assim, a pessoa chega, por exemplo, ele chega com o sofrimento dele, a proposta da psicanálise é que a gente vai conviver. Então aquele pânico que esse homem tem, aparece com um avião ou com voar, provavelmente vai aparecer comigo ali. Por exemplo, eu vou inventar, ele pode começar a ficar em pânico que eu vou aprontar alguma com ele. Ou que eu não seja uma pessoa de confiança, que vou querer, por exemplo, explorar ele e tirar o dinheiro dele. Então ele começa a ficar com pânico, com desconfiança que se eu vou dar um golpe nele. Aquilo vai aparecer comigo ali no encontro. E é ali que eu vou ter chance de mostrar a ele que ele está com pânico, está com um sofrimento, e aquilo ali a gente precisa conversar. Então é a chance de abrir o assunto, não ele falando lá do avião, quando ele estava embarcando, mas ele falar do pânico ali comigo. Isso é um pilar da psicanálise. Interessante, porque quer dizer que o indivíduo que tem o pânico de determinada situação, ele pode se manifestar em outra forma ali. Geralmente manifesta. Exatamente. Essa foi uma boa observação sua, porque a ideia é exatamente que a gente possa trazer para ali com a nossa convivência no consultório, por exemplo, que a pessoa tenha uma experiência que vai aparecer exatamente o problema dela com a nossa relação. E essa é a matéria-prima da psicanálise, o relacionamento. Então vai aparecer um pânico, vai aparecer um medo, vai aparecer sei lá o quê, que é o jeito da pessoa, que eu falei num outro momento, a natureza da pessoa. Sim. E a gente vai tentar mostrar para ela o jeito dela. A ideia da psicanálise, nessa maneira que eu estou tentando mostrar, não é que a pessoa vai ser sarada. Você vai mudar o jeito seu. Não. Você vai conhecer a sua natureza, vai conhecer as suas características e como é que você pode aproveitar isso, que é o seu jeito. Muito interessante. E a gente tem percebido também, a gente até conversava aqui no intervalo, sobre a questão da culpa, né? Muitas vezes a gente percebe que as pessoas sentem-se culpadas de situações. A gente pode dar um exemplo claro aqui, por exemplo, de não ser o melhor no emprego, de não ser o melhor na faculdade, né? De não ser um melhor filho, enfim, de não ser o melhor em muitas coisas. E essa cobrança muitas vezes nem está vindo diretamente da família, mas é algo que o indivíduo carrega com ele.
Em questões como essa, como é que a psicanálise trabalha? Esse ponto é muito, vamos dizer, causador de sofrimento. A Melanie Klein, ela foi uma das pioneiras da psicanálise. Ela começou também lá nos começos da psicanálise com Freud, mas não é da mesma época, mas ela foi logo depois do Freud. E ela fez um comentário, uma certa época, assim, a culpa como se fosse um elemento da natureza humana, do psicológico da pessoa, que está sempre presente. Então a culpa, vamos dizer, ela está sempre como se fosse assim um espião da gente, olhando para a gente, o que a gente fez, o que a gente não fez, e pronta para pegar a gente de qualquer jeito. Então culpa pega se você fez, culpa pega a crítica se você não fez, não tem escapatória. Então, como ajuda, como você bem colocou, é você perceber que a culpa é algo que vai aparecer e às vezes não tem nenhum sentido para aquilo. Nenhum sentido. Quer dizer, então você está se criticando, dizendo que você, por exemplo, é um fracassado, ou dizendo que você está errado, e não tem nada disso. Você está só sendo você, do seu jeito. Não tem nada de errado, percebe? Você está sendo você. Talvez, não sei se é isso, mas a questão da aceitação do que eu sou, das minhas limitações, entender que é assim. Que é assim, porque a culpa vai pegar de qualquer jeito. Agora, se a pessoa percebe que a culpa vem sempre para tentar massacrar a pessoa, ela pode também tentar perceber a culpa que vem criticar, vem pegar no pé, mas também pode perceber, deixa essa culpa falando de lado, deixa eu fazer a minha vida. E quando, num encontro, numa sessão tal, porque você falou dessa questão do papo livre lá, né? No início, tal. Associação livre. Associação livre. Falar à vontade. Falar à vontade. Porque muitas vezes o indivíduo tem determinado problema, mas ele não quer falar sobre o problema, né? Isso é comum, né, Fernando? Quer dizer, eu tenho determinado problema, eu sei que eu preciso de ajuda, e aí eu chego diante de você, mas não quero falar, tenho dificuldade de falar a respeito. E aí que entra esse assunto livre, isso que faz com que comece a gerar um relacionamento, exatamente, uma interação. Às vezes acontece, por exemplo, adulto, né, chega para uma sessão e não consegue falar, de tão angustiado e, por exemplo, com tanto receio se eu vou criticar. Então, às vezes, a pessoa fica... Porque já vem extremamente criticado em todos os lugares que passou, né? Em casa, no trabalho, nos amigos, não é? Infelizmente, a gente é muito intolerante com os problemas emocionais, né? É uma realidade. A sociedade é intolerante, de certa forma, com isso, né? A sociedade é. Mascarado, né? Porque não é direto, mas você percebe que ela não... Né? Vamos parar com essa frescura aí, coisa e tal, né? Então, existe esse grupo, né? O exterior da gente, né? Vamos parar com esse negócio. Mas o assunto que interessa ao psicanalista é como é que a pessoa cuida dela. O que você fala para você mesmo? Vamos parar com isso aí, deixa de bobagem, vamos deixar de frescura, sei lá o quê. O foco sou eu, não são as pessoas. O foco é exatamente o indivíduo e como é que o indivíduo se relaciona com ele mesmo. Então a ideia da psicanálise... Eu conhecendo eu mesmo. Isso, conhecer e conforme conhece, não é que vai fazer a cura. Conforme conhece o jeito da pessoa, você vai aprender a viver com você do seu jeito. Aí então tem aspectos que você não gosta, tem aspectos que você não gosta. Agora, você não precisa se massacrar porque veja uma coisa que você não gosta em você. Não precisa, né? Fernando, existem pessoas que têm um conceito assim, eu não vou fazer psicanálise, não vou fazer terapia, porque se eu começar isso aí eu tenho que fazer a vida toda. É assim mesmo, não é? Como é que você analisa isso? Muito boa questão. Porque esse é uma desconfiança que o leigo, né, de modo geral, né, tem. Não, vou ficar dependente. Né? A ideia de trabalho em psicanálise é que a pessoa possa ganhar exatamente autonomia. Que ela possa, vamos dizer, tendo a sua ajuda, tendo a minha ajuda, a ajuda de alguém, ela possa exatamente ter a capacidade de cuidar bem dela. E aí, num certo momento, ela pode nos dispensar. Mas então a ideia não é ela ficar dependente, a ideia é ela ganhar melhores condições para ela poder se virar melhor, ganhar autonomia, ao contrário. Ao contrário, né? Ao contrário. Ela começa a se conhecer e quando eu me conheço, eu consigo administrar melhor tudo na minha vida, né? Sim, você ganha exatamente uma autonomia
que talvez você estava precisando de alguém para te ajudar num certo momento, mas depois você começa a andar melhor por você, né? E esse tipo de abordagem da psicanálise, ela é uma abordagem... claro que talvez isso você não consiga nem me responder, porque acho que depende muito de cada indivíduo. Mas costuma ser algo assim a médio, longo prazo, curto prazo? Como é que é isso? Psicanálise, como a ideia é exatamente trabalhar com a pessoa, no conjunto da pessoa, porque às vezes a pessoa vem com uma queixa, que nem eu falei, tenho medo, pânico de viajar de avião. Vem com a queixa. Mas a queixa é um elemento na vida da pessoa, que é muito mais do que uma queixa, né? Então a gente começa a ver que o assunto é longo. O assunto é longo, é amplo e leva tempo e precisa de muito trabalho. Então geralmente psicanálise, por esses motivos de ser uma atividade que vai pegando aos pouquinhos os assuntos, porque pega numa sessão, pega na outra sessão, isso leva tempo de anos. Mas é assim mesmo, não é porque a psicanálise não funciona bem, ela funciona, só que ela tem essas características de ser um trabalho picado em cada sessão, mas precisa de tempo, porque senão não dá efeito. Agora, tudo vai dar regularidade também, que você falou, né? De repente a pessoa vai mais vezes, que é uma possibilidade, mais vezes por semana, isso pode ser... Por exemplo, quer ver um exemplo assim, é simples, mas serve para ilustrar. Deixa eu ir para o intervalo rapidinho, a gente volta pegando desse ponto aí, não sai daí não, tudo rapidinho, você está acompanhando a Conexão de hoje, falando sobre psicanálise, a gente volta na sequência em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano, e também Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Até já!